Você sabia que neste exato momento existem dados viajando por todo o espaço profundo, carregando informações que podem redefinir a nossa compreensão sobre os objetos interestelares? Dados capturados a 66 milhões de quilômetros de distância, dados que custaram o risco de uma missão de 2 bilhões de euros. Dados que estão chegando na velocidade da internet de 1998. Não é ficção científica. É a missão JUICE, da Agência Espacial Europeia. E o alvo inesperado foi um visitante interestelar, o 3I Atlas. Durante 24 dias consecutivos, 5 instrumentos científicos, eles ficaram apontados direto para um objeto que jamais deveria estar ali. Pelo menos daquela forma, não daquela forma. Mas aqui começa o primeiro mistério. A missão JUICE, ela não foi projetada para estudar cometas. Ela foi lançada em abril de 2023 com destino a Júpiter para investigar suas luas geladas Europa, Ganímedes e Calisto, em busca de oceanos subterrâneos e de alguns ambientes potencialmente habitáveis. E ela só chegará lá em 2031. Então por que arriscar tudo isso em 2025/2026, porque em novembro daquele ano o improvável aconteceu. O 3I Atlas ele passou extraordinariamente próximo da sonda. Em termos astronômicos, quase um sussurro cósmico. E os cientistas tomaram uma decisão que beiram uma loucura controlada, que seria ligar todos os instrumentos, mesmo com o risco real de superaquecimento. Você arriscaria uma missão bilionária por 24 dias de observação? E foi isso que eles fizeram. Entre 2 e 25 de novembro de 2025, a JUICE registrou imagens em alta resolução, espectroscopia infravermelho, medições ultravioleta, detecção das partículas, monitoramento minuto a minuto da atividade do núcleo. Mas existe um detalhe quase cruel nessa história. A antena principal da sonda, uma parabólica de 3 metros, ela precisou funcionar como um escudo térmico. Os dados estão sendo enviados por uma antena secundária. É uma antena muito mais lenta. Em dezembro, a ESA conseguiu baixar apenas 1/4 de um único frame. E mesmo assim, detectaram 2 jatos ativos e uma coma extremamente brilhante. Uma atividade intensa, nunca visto com essa clareza em um visitante interestelar. Às vezes, 1/4 de imagem já é suficiente para abalar teorias inteiras, mas isso é apenas um trailer em 240 pixels. Os dados completos chegam entre 18 e 20 de fevereiro de 2026. Estamos a uma semana e em 10 dias a humanidade poderá ter uma observação muito mais detalhada de um objeto vindo de outro sistema solar. Então me diz por que um objeto interestelar começa a revelar anomalias justamente no momento em que está sob o máximo estresse térmico. E o que exatamente está viajando agora, bit por bit, pelo espaço profundo. E antes de falarmos sobre as anomalias, nós precisamos compreender o nível do risco. A JUICE não foi construída para essa observação, já falamos sobre esse estresse extremo solar. Ela foi projetada para estudar os ambientes frios, os ambientes distantes em Júpiter. Ligar seus instrumentos perto do Sol seria como ligar um supercomputador dentro de um forno. Porém, em novembro, agora de 2025, surgiu essa grande oportunidade raríssima. O 3I Atlas passando apenas 66 milhões de quilômetros da sonda. Então veio a decisão de ligar tudo. Janus, câmera de alta resolução. MAGIS, um espectrômetro infravermelho. UVS, um espectrômetro ultravioleta. E o SWI, um detector submilimétrico para água sublimando. O PEP, que seria os sensores de partículas e plasma. Ou seja, 5 instrumentos, 30 minutos por dia. Porque o restante do tempo, a antena principal precisava proteger a nave da radiação solar. Imagine você tentar estudar um carro em alta velocidade, mas só pode abrir os olhos 30 minutos a cada 24 horas. Mesmo assim, durante 24 dias consecutivos, a sonda capturou os dados. Espectros completos que nenhum telescópio terrestre conseguiu obter. Variações químicas minuto a minuto. Comportamento do núcleo sob estresse térmico máximo. A ciência ela avança quando alguém aceita apertar um botão que ninguém teria coragem de apertar. Mas o que seria mais intrigante nisso tudo? Esses dados foram capturados exatamente no momento mais crítico da jornada do objeto, durante o periélio, quando o calor solar deveria causar comportamentos previsíveis. Deveria, porque enquanto a JUICE o observava,
outros telescópios também estavam bem atentos ao fenômeno. E foi aí que a história deixou de ser apenas impressionante e começou a tornar uma história estranha. Porque aqui começa um ponto em que a história ela deixa de ser apenas uma história científica e passa a ser uma história altamente desconfortável. Enquanto a JUICE capturava dados no espaço profundo, o James Webb também apontava todos os seus sensores para o 3I Atlas. Sabe qual foi o resultado antes do periélio? Em agosto de 2025, 0 metano detectado. Absolutamente nada. Agora presta bem atenção nisso. O metano ele é um dos compostos mais voláteis presentes em todos os cometas observados. Ele sublima a temperatura muito mais baixa do que a água. A ordem normal da física cometária seria metano primeiro, CO2, depois CO e só então água, quando o objeto se aproxima muito do Sol. Mas o 3I Atlas ele fez totalmente o oposto. Em dezembro, agora de 2025, depois de passar pelo periélio, o James Webb ele vem detectar metano. E não pouco, em apenas 12 dias, a produção de metano praticamente dobrou, de 13,7% da taxa de água para 27%. Isso viola toda uma sequência clássica de sublimação. Porque quando um cometa ignora a física básica, a física precisa começar a refazer as perguntas. E qual seria a explicação convencional? A radiação cósmica teria destruído o metano nas camadas externas ao longo de bilhões de anos de viagem interestelar. E quando o calor solar removeu essas camadas irradiadas, o metano preservado no interior finalmente fica exposto. Mas também adiciona uma camada de estranheza, porque não para por aí. Enquanto aguardamos os dados completos da sonda JUICE, que ainda estão viajando em kilobits por segundo, já sabemos que esse objeto ele está acumulando comportamentos incomuns. E isso levanta uma pergunta inevitável. Estamos diante de um cometa extremamente raro ou de algo que ainda nós não saberíamos classificar? Se você quer estar aqui quando nós analisarmos cada espectro, cada anomalia, cada possível ruptura de paradigma, então agora é a hora. Clica aqui em curtir, inscreva-se em nosso canal Portal Conexão Atma e ative as notificações, porque quando esses dados pousarem na Terra, nós iremos com certeza destrinchar tudo por aqui. E se puder, deixa aqui nos comentários. Você acredita que o 3I Atlas é apenas um cometa, um visitante raro? Ou estamos diante de algo que pode mudar a nossa compreensão de universo? Se as anomalias do metano já era bastante desconfortável, o que vem agora é muito mais intrigante. Enquanto aguardamos os dados completos da sonda JUICE, o Hubble também ele conseguiu algo inédito agora, em janeiro de 2026. Resolver o núcleo do 3I Atlas com uma clareza suficiente para medir o seu tamanho real. Então, o diâmetro confirmado de 2,6 km. Para comparação, o 2I Borisov ele tinha cerca de apenas 500 metros e o famoso Oumuamua tinha aproximadamente 200 metros. O 3I Atlas é dezenas de vezes bem maior, uma massa estimada de 5 bilhões de toneladas. Porém, não é o tamanho que chama atenção. São jatos. Usando um processamento avançado de imagens, o Hubble ele detectou 4 jatos diferentes. 3 mini-jatos separados por exatamente 120 graus, ou seja, uma simetria triangular perfeita. Vista de cima, a configuração forma um padrão geométrico quase arquitetônico, mas existe também o quarto jato, que seria um antijato, apontando diretamente para o Sol, 10 vezes mais longo que os outros. O sistema inteiro gira com um período de 7,1 hora, como um farol cósmico, como um peão ligeiramente inclinado, com um eixo oscilando cerca de 20 graus. Os cometas naturais eles são caóticos. O seu núcleo é irregular. O gelo ele fica distribuído de forma desorganizada. E os jatos emergem onde houver exposição térmica. Não existe um padrão geométrico perfeito. O cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ele visitado pela missão Rosetta, mostra jatos em todas as direções, completamente irregulares. Mas 3 jatos a exatamente 120 graus, isso é simetria matemática. E por aqui nós precisamos ser extremamente responsáveis pelas informações. Nós não estamos afirmando que é artificial. Isso não é afirmação. Não estamos dizendo também que seria uma tecnologia. No momento, estamos dizendo que é extremamente incomum. E quando algo é incomum, a ciência precisa
investigar com rigor. Quando a natureza ela começa a parecer geométrica demais, os modelos eles precisam ser revisitados, revistados. Qual a probabilidade estatística de um núcleo irregular produzir 3 jatos perfeitamente espaçados? Coincidência extrema? Ou estamos diante de um processo físico que ainda não compreendemos? Existe um momento na jornada do 3i Atlas que pode mudar tudo. Em 16 de março de 2026, o objeto passará muito próximo a Júpiter, mas não será uma passagem comum, porque a distância mínima será aproximadamente de 53,6 milhões de quilômetros. E aqui está o detalhe que faz vários cientistas franzirem a testa. Esse número está praticamente na fronteira da chamada esfera de Rio de Júpiter. Em outras palavras, o 3i Atlas ele vai literalmente roçar na zona de influência gravitacional do maior planeta do Sistema Solar. A velocidade será de 66 km por segundo, rápido demais para ser capturado. Mas ele estará também lento o suficiente para sofrer deflexão gravitacional mensurável. E isso é crucial, porque ao medir a alteração da trajetória, os cientistas eles podem estimar a massa interna do objeto, determinar se ele é poroso, como um amontoado de gelo e de poeira, ou denso e estruturalmente coeso. E existe muito mais. As forças de maré de Júpiter podem exercer um estresse interno. Se o núcleo tiver rachaduras, cavidades ou baixa coesão, ele poderia facilmente se fragmentar. E é aqui que surge a ironia quase dolorosa. A NASA tem a sonda Juno, orbitando Júpiter, possuindo instrumentos capazes de observar mais de perto o 3i Atlas. Porém, a agência declarou que não existe um combustível suficiente para uma manobra de interceptação. Desde 2016, problemas no motor principal limitam essas reservas de combustível. Então será uma observação remota também, histórica, porém distante. Às vezes, a maior oportunidade científica passa a poucos milhões de quilômetros e não podemos alcançá-la. Agora pense comigo qual a probabilidade de um visitante interestelar exibir simetria geométrica incomum, alterar comportamento químico pós-periélio e passar exatamente na fronteira gravitacional de Júpiter. Estamos falando agora numa probabilidade na casa do 0,005%. Isso seria uma coincidência ou geometria orbital extraordinariamente favorável. E existe algo muito curioso sobre a humanidade. Sempre que o universo envia algo raro, nós projetamos significados. Quando o Oumuamua ele foi descoberto em 2017, o mundo entrou num grande debate. Quando 2i Borisov apareceu, a ciência respirou aliviada, porque parecia normal. Agora surge o 3i Atlas, muito maior, mais ativo, mais simétrico, mais estranho. Será que o desconforto que sentimos vem do objeto ou da nossa necessidade de explicação? A ciência ela é humilde quando funciona bem. Ela não afirma o que não pode provar, pelo menos não deveria, mas ela também não pode ignorar padrões incomuns. O 3i Atlas não é prova de nada. Ele é ainda um enigma. E enigmas fazem a humanidade evoluir. Porque cada visitante interestelar, ele carrega uma mensagem silenciosa. Vocês não estão sozinhos no cosmos. Nosso sistema solar, ele não é isolado. Ele está imerso em uma galáxia viva, em movimento, em troca constante. E os objetos viajam entre as estrelas. Material químico atravessa bilhões e bilhões de quilômetros. Possíveis blocos da vida muitas vezes são compartilhados entre os sistemas. O universo ele não é estático. Ele é uma conversa entre as estrelas. Agora conecta isso com a psicologia. Sempre que algo desafia o modelo mental humano, 2 respostas surgem. Uma negação imediata ou o fascínio absoluto. Qual delas você sente agora? Porque o 3i Atlas ele pode ser apenas um cometa raro, ainda nunca estudado. Ou pode ser a peça de um quebra-cabeça bem maior sobre a formação planetária, química interestelar e a dinâmica galáctica. E aqui também entra um ponto espiritual, sem misticismo barato. A espiritualidade, ela não inventa respostas. Ela contempla o mistério. Ela aceita que o desconhecido não é ameaça, é uma expansão da consciência humana. Talvez o verdadeiro impacto do 3i Atlas não esteja na sua composição química, mas no que ele desperta na mente humana, em nossa consciência. Vamos colocar os pés no chão cósmico, porque antes mesmo de qualquer especulação, existem várias hipóteses físicas sérias sendo analisadas. Primeiro é a questão do metano. A explicação mais aceita envolve radiação cósmica de longo prazo. Durante bilhões de anos, vagando pelo espaço interestelar, o núcleo do 3i Atlas teria sido bombardeado
por partículas energéticas. E essa radiação ela pode destruir compostos voláteis nas camadas externas. Então, quando o objeto ele se aproximou do Sol, o calor removeu essas camadas irradiadas, expondo um material preservado no seu interior, incluindo metano primitivo. E isso acabaria por explicar o surgimento pós-periélio. Ele é elegante, mas ainda exigem modelos detalhados para confirmar se o tempo de exposição e profundidade das camadas elas seriam compatíveis com os dados observados pelo James Webb Space Telescope. Já o segundo ponto são os jatos simétricos. Uma hipótese envolve fraturas estruturais internas que canalizam os gases por condutos específicos. Se o núcleo tiver tensões externas bem distribuídas, fissuras elas podem se formar em padrões relativamente irregulares. Raro demais. Impossível jamais. Um terceiro ponto seria a sua estabilidade estrutural. O 3I Atlas ele suportou o estresse térmico intenso do Sol sem se fragmentar. Então, isso sugere uma coesão interna significativa. Talvez ele não seja um amontoado de gelo frouxo, mas um corpo muito mais compacto. E é aí que o seu encontro com Júpiter se torna altamente crucial, pois a deflexão gravitacional ela pode revelar uma densidade interna. Então a resposta não está no brilho do cometa, mas na forma como ele reage à gravidade. Pense bem, nenhum modelo atual ele foi aqui descartado, mas nenhum explica tudo que está acontecendo com o 3I Atlas perfeitamente. E quando a ciência encontra múltiplas anomalias simultâneas, ela entra em modo de investigação máxima. Não é sobre provar algo extraordinário, é sobre testar o ordinário até o limite. E aqui entra um ponto crucial. Os dados completos da JUICE ainda não chegaram. O que vimos até agora é um trailer desfocado, sempre desfocado. Mas os espectros infravermelhos completos eles podem revelar razões isotópicas, assinaturas químicas inesperadas, composição detalhada de voláteis, variações temporais que nenhum telescópio terrestre conseguiria capturar. E quando isso acontecer, ou confirmaremos que estamos diante de um cometa raro, porém natural, ou teremos de expandir os modelos de formação e evolução dos objetos interestelares. Existe algo muito fascinante na história da ciência. As grandes revoluções não começam com certezas. Pensem nas incertezas. Começam com pequenas anomalias. Um planeta que não segue exatamente a órbita prevista, uma luz que não se comporta como deveria se comportar, um espectro químico fora do padrão e, às vezes, um visitante interestelar com comportamentos inesperados. Como disse até agora, o 3I Atlas não prova nada, mas ele expõe algo muito fundamental. Nossos modelos são aproximação da realidade, não a realidade em si. A ciência trabalha com probabilidades, e quando múltiplas improbabilidades se acumulam, metano, pós-periélio, simetria quase geométrica, estabilidade estrutural sobre um estresse extremo de calor, passagem precisa pela fronteira gravitacional de Júpiter, não significa que estamos diante de algo sobrenatural. Significa que estamos diante de algo que exige um refinamento no estudo. E isso, gente, é maravilhoso. Porque a ciência não é fragilizada por perguntas difíceis. Ela é fortalecida por elas. Descoberta não é quando encontramos as respostas, é quando encontramos as melhores perguntas. E vou agora te fazer uma pergunta profunda. E se o verdadeiro valor do 3I Atlas não for o que ele é, mas o que ele nos obriga a revisar na ciência? Talvez os nossos modelos sobre formação planetária interestelar, talvez sobre química preservada em ambientes extremos, talvez sobre uma dinâmica estrutural de núcleos cometários, ou talvez apenas sobre humildade intelectual, porque o universo é maior do que qualquer narrativa pronta. E aqui entra um ponto filosófico. Toda vez que o desconhecido bate à nossa porta, existem dois caminhos: expandir o conhecimento ou proteger o ego. Qual caminho a humanidade escolherá nesse momento? Daqui a alguns dias, os dados da sonda JUICE chegam. Eles podem confirmar algumas explicações convencionais. E eles podem confirmar algumas explicações convencionais, ou poderá introduzir no estudo novas variáveis. Mas de qualquer forma, estamos vivendo aquele momento histórico. E talvez esse seja apenas o começo de uma nova era
de observação interestelar. Se você gostou, compartilha, deixa aquele joinha e se inscreve em nosso canal Portal Conexão Atma. Nos vemos na próxima.